Olá, concurseiro, olá, concurseira, sempre muito bom estar com vocês aqui em nossa plataforma. Estou preparado e você agora está bem preparado para responder questões. Missão 3, aula 3, resolução de questões. Aqui vamos trabalhar e revisar indicadores sociais de Pernambuco. Eu vou trazer um pouquinho em relação à população, à economia, tudo isso para você ficar aí bem preparado para o concurso PMPE. Vamos lá, a primeira questão, resolução de questões. Na primeira questão, a questão é da CEP, a dinâmica populacional de Pernambuco apresenta, dentre outras, uma característica clássica, o envelhecimento de seus habitantes. Pessoal, quando eu falo envelhecimento de uma população no contexto atual de Pernambuco, primeiro eu preciso trazer para vocês e fazer alusão à chamada terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, que significou impacto no setor produtivo, mas consequentemente também trouxe entre 1940 e 1960, isso refletiu também em relação à população. A população, então, a partir de 40, passa a ter uma dinâmica interessante. Boa parte estava na zona rural, no caso a maioria estava na zona rural. A partir de 40, você vai ter um fenômeno chamado êxodo rural, ou seja, saída do campo para a cidade. A cidade ou os centros urbanos se tornaram mais atraentes. Consequentemente, melhora o que? A qualidade de vida, porque, por exemplo, se aqui na zona rural havia aquele medicamento caseiro, a fitoterapia, na cidade você tem um medicamento industrializado. Por favor, não quer dizer que todos os medicamentos industrializados sejam eficientes para curar tal doença. Mas também não significa dizer que todos os medicamentos utilizados na zona rural, que faz parte de uma tradição da cultura de um povo também seja desprezado. Mas o que verificamos em dados numéricos é que melhorou a qualidade de vida, pelo menos na cura de algumas doenças. Então isso refletiu o quê? Na longevidade, na chamada expectativa de quê? Expectativa de vida. Então, essa expectativa passa a aumentar. É tão tal, se você pegar entre 40 e 60, a média de vida de um pernambucano, você hoje tem 83 anos, 82 anos para as mulheres, 77, 79 para os homens. Houve uma ampliação. E essa ampliação se dá justamente por melhorias na área da saúde. Além disso, houve uma queda na taxa, olha só, de mortalidade. Ah, professor, mas a violência aí urbana tá ok, beleza. Mas algumas doenças, na década de 60, 70, hoje já temos o controle. Através da vacina, através dessas campanhas que colaboraram bastante para garantir uma taxa de natalidade que entre 40 e 60 estava aumentando, você tem uma média de filhos bem elevada entre 40 e 60, 70 também, mas quando chega em 90 tem esse controle e essa redução continua. Então você tem uma queda na taxa de mortalidade infantil, por exemplo, e você tem na década de 40, 60 até 70 uma elevação na taxa de natalidade. Então, pessoas nascendo mais, morrendo menos, garantindo a cada vez mais uma expectativa de vida mais elevada. Então, isso resulta em quê? No envelhecimento. Esse é o cenário naquela fase que chamamos de transição demográfica. De 40 a 70 houve a chamada geração baby boom, geração bebê, uma explosão demográfica, e obviamente média de 4, 5 filhos por família, só que aqui esse índice hoje, 2018, 2020, 2030, 42, segundo o IBGE, a população de Pernambuco está envelhecendo. E até 42 você tem, 2042, Pernambuco deve ser um estado
de idosos. Galera, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, isso tem a ver com o termo crescimento vegetativo. Quando eu falo crescimento vegetativo, é justamente eu trabalhar com a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa chamada TNCV, que é crescimento vegetativo, TN, taxa de natalidade, menos taxa de mortalidade. Hoje, o nosso crescimento vegetativo ele está reduzido, porque você tem justamente esse cenário de queda de mortalidade e queda também na natalidade. O que significa que a população tende a envelhecer ainda mais por causa dessa queda. Alguns países europeus, esse crescimento já está negativo. Tem uma taxa baixa de mortalidade e uma taxa baixa de natalidade. Então, chega a ser, em alguns países como a Itália, você tem uma situação difícil. Difícil em quê, professor? Porque com menos pessoas é melhor aí para distribuir renda, galera, e para manter a sociedade, o trabalho, a mão de obra, principalmente. Ok? Então, essa questão trata sobre essa situação. Assinala a alternativa que justifica as causas desse fenômeno e seus vieses nos indicadores sociais. Letra A. As grandes densidades demográficas, que é aquela quantidade de habitante por uma área, em Pernambuco dá em torno de 89 aproximadamente. As grandes densidades demográficas nos centros urbanos, em detrimento da população rural. Galera, quando eu falo população urbana crescendo, população rural diminuindo, eu chamo isso de urbanização, crescimento dos centros urbanos. Só que a questão está falando do tema envelhecimento da população. Letra A, fora. Letra B, o aumento na taxa de longevidade, viver mais, sim, e redução na taxa de natalidade. Ou seja, você tem hoje tem menos filhos e consegue justamente garantir para aqueles que estão aqui em Pernambuco, homens, 79 anos, a média de vida. Então, isso resulta no envelhecimento. Tem menos jovens, mais adultos, que consequentemente depois serão idosos. Como não está tendo a renovação, porque a taxa de fecundidade tem diminuído, as mulheres hoje, veja só, é sério isso. Na década de 60, 70, a mulher era programada, preparada para ser o quê? Do lar, ser esposa, cuidar do marido. Só que vocês, mulheres concurseiras, é sério, antes desse planejamento, casamento, filho, você quer o quê? Passar no concurso e garantir a autonomia financeira, sim ou não? Então, tudo isso colabora também para a redução na taxa de fecundidade e, consequentemente, na taxa de natalidade. Isso resulta no envelhecimento, letra B de bola. Qual seria o erro da C? Aumenta o crescimento vegetativo? Não, porque se aumentar o crescimento vegetativo, pode resultar no crescimento na taxa de natalidade. Logo, a população vai se renovando. E de crimes que afetam a população mais jovem, elevando também os índices de óbito? Não. Letra D. Elevação na taxa de natalidade. Se aumenta a taxa de natalidade, logo vai aumentar a taxa de jovens. Logo, a população não vai envelhecer, não vai prevalecer esse envelhecimento. A letra E, o aumento na taxa de natalidade em decorrência de melhores condições de vida. Mas não é só a questão, a taxa de natalidade. Até porque, quando eu falo aumentou a taxa de natalidade, isso já pode refletir na mudança daquilo que vamos trabalhar depois, na pirâmide etária. A base jovem crescendo e lá em cima pode diminuir. Então, prevalece a população jovem, não a idosa. Só que o cenário atual, a pirâmide, aqui, galera, nesse cenário era assim, olha, a pirâmide etária. População jovem prevalecia, só que o que está acontecendo? Essa pirâmide está se invertendo. Você tem um topo mais elevado e essa população aqui adulta, população idosa, está prevalecendo.
aqui em Pernambuco, assim como no Brasil. Então, a letra E está falsa. Então, aí você marca a letra B. Vamos agora para a segunda questão da nossa missão 3. Questão da UPE, Prefeitura de Paulista. Sobre as mudanças no âmbito do trabalho em Pernambuco, é incorreto afirmar: ah, professor, e trabalho tem alguma coisa a ver com indicadores sociais? Claro que tem. Lembra que eu disse que quando eu falo IDH, eu preciso de quê? Abordar renda, não é isso? Educação e saúde. E para você ter renda, precisa ter acesso ao quê? Ao trabalho. Então, na questão 2, quando eu falo trabalho, eu estou aqui, olha, falando de setores da economia. Setores da economia, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. E o setor que mais emprega é o setor terciário. Se você verificar e relacionar trabalho com o IDH, que envolve aqui a questão da renda, vai verificar que essa renda se desenvolve mais através do setor terciário, que é o setor de serviços. Alguns municípios em Pernambuco, no caso, a maioria, que prevalece o serviço público. A renda circula mais graças à prefeitura, através do cargos comissionado. E eis aí o dilema da questão de que, pessoal? Da lei de responsabilidade fiscal. Então, trabalho é importante porque vai melhorar a renda, consequentemente, pode melhorar esse índice. E com renda você pode ter uma condição melhor para ter acesso à saúde e educação, que deveria, sim, o serviço público, o setor público, o Estado oferecer com qualidade, mas a gente sabe que há limites ainda. Então, na questão P é incorreta. Letra A. O processo de industrialização e urbanização, iniciado esse processo da década de 40, 50, mecanização do campo e o êxodo rural ocasionaram uma expressiva e acentuada queda da população ativa no setor primário. Galera, quando eu falo setores da economia, setor primário é o quê? Agricultura, extrativismo mineral. E o setor secundário é o setor da indústria, claro. Com a industrialização, prevalece o setor secundário e o setor primário vai sofrer. Agora, ter cuidado, porque quando eu falo setores da economia, esses setores estão integrados. O setor terciário é o setor de serviços, como eu falei para vocês, é o setor que mais emprega hoje. Tá? Na aula de economia vamos falar sobre isso. Agora vamos imaginar a situação de Petrolina, de Orocó. Você tem Lagoa Grande, né? Essas cidades, esses municípios que desenvolvem a chamada agricultura de irrigação, é setor primário. Mas lá também tem já o processo de industrialização, que vão justamente distribuir aquela uva, aquela maçã, através de hortifrutos. Então aí você tem o quê? Setor de serviços. Os três setores estão integrados. Até porque essa fruta vem para a região metropolitana, para a zona da mata, agreste através de quê? De transporte. O transporte já é um setor de serviços. Então, a letra A está, quando diz assim, ocasionaram uma expressiva e acentuada queda da população ativa do setor primário. Sim, porque vai ter o setor terciário, o setor secundário, né, com grande força, mas não desprezando. A B. O elevado percentual de ativos, ou seja, pessoas trabalhando no setor de serviços, significa um forte crescimento. E este observou a mão de obra liberada, e este absorveu a mão de obra liberada da indústria do campo, impedindo o desemprego e o trabalho informal. Galera, presta atenção. Eu disse que o setor terciário, que é o quê, professor? O comércio, o ambulante, está ali no setor terciário. Mas estar no setor terciário não significa ter acesso pleno às leis trabalhistas, por exemplo. Não ter 13º, férias. É o que a gente chama de precarização do trabalho. Então, na letra B, quando diz que um elevado percentual de ativos no setor de serviços significa o seu forte crescimento, pode ser. Agora, não justifica dizer
absorveu a mão de obra liberada da indústria do campo. Não consegue desenvolver isso. E ainda diz no final, impedindo o desemprego e o trabalho informal. Não. No setor terciário é que você tem um índice considerável no setor informal. Aliás, quando tem um estado ou região em crise, o trabalho informal avança bastante. Você cria meios para sobreviver. A letra B está incorreta. Vamos ver o porquê, o C, o D e o E. Essas alternativas são corretas. Nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, o setor terciário é marcado pelo fenômeno do inchaço ou hipertrofia. Crescimento exagerado decorrente do subemprego e do empreguismo nos órgãos públicos. Isso mesmo. Nesse final de ano, você tem vários subempregos, tá certo? Você tem Natal, tem também a questão do São João, aqueles empregos temporários, que chamamos de subemprego, ok? A letra D, o setor industrial, o setor secundário, com a introdução de novas técnicas de racionalização do trabalho, a reestruturação administrativa e os avanços tecnológicos provocaram o desaparecimento de várias categorias de ocupação e o aumento do desemprego, sim. Você pode analisar na década de 80 uma série de atividades que existiam. De repente desapareceu. Existia até o datilógrafo. É sério. E aí você tem a introdução da máquina, do computador, que vai ocupar, né? O homem estava atuando, de repente chega o computador e já faz esse serviço. A letra E. O conhecimento e a qualificação estão entre os novos atributos da força de trabalho, o que privilegia a capacidade de tomar iniciativa e aprendizagem contínua. Verdade. Então, cada vez mais a sociedade do conhecimento requer de você especialização. Por isso que eu digo, está em crise, estude. Está com dificuldades financeiras, estude. Mas chega um momento que você vai conseguir o retorno. O investimento na educação, o retorno é a médio e longo prazo. Você não consegue de imediato. Tá? Geralmente é de médio e longo prazo, mas vem, ok? Porque um país, para sair da crise, precisa investir em quê? Em educação. Um país, para continuar progredindo, precisa investir em quê? Em educação. Precisa de mão de obra capacitada, precisa de policial, precisa de professor, precisa de médicos. Então, vamos nessa. A 3, essa de boa, tá? Nas últimas décadas, a população brasileira vem sofrendo uma redução no ritmo do crescimento populacional, juntamente com a redução na taxa de mortalidade de fecundidade e aumento na vida dos indivíduos. Isso se deve a alguns fatores abaixo relacionados, exceto, ou seja, que fator nessas 5 alternativas não traz uma referência ou não faz ligação aí com a queda na taxa de natalidade. Vamos lá. Letra A. Mudança de vida das populações que vieram do campo para as cidades. Pode ser, não é isso? Porque no campo havia todo um hábito de vida, na cidade você tem outro. Aí pode, lembra que eu falei? Acesso a farmácias, praticamente todo bairro hoje tem uma farmácia. Então, o acesso a medicamento, posto de saúde, então isso melhora, assim, a expectativa de vida. A letra B. Intenso processo de urbanização ocorrido nos últimos 50 anos, a partir de 40, 60, 50 anos, 2010, 2018, está correto. Acompanhado da melhoria da qualidade de vida. Galera, presta atenção. Quando eu digo acompanhado da melhoria da qualidade de vida, isso também é relativo. Estar no Recife significa ter um indicador social elevado. Mas o que seria essa qualidade de vida, aquele trânsito caótico, aquele clima de tensão? Você acha que vai ser assaltado a qualquer momento. Mas, em linhas gerais, você tem acesso aos melhores serviços na região metropolitana, ok? A letra C, difusão dos métodos anticoncepcionais, principalmente pela esterilização. Quando eu falo esterilização, tem a ligadura, por exemplo, mas também as mulheres são ótimas nisso. As mulheres são organizadas, sim ou não? Aquela tabelinha, tem até aplicativo, a tabelinha, né? O dia que está legal ou não para ter filho, só que ela, obviamente, toma medicamento, tem também a injeção, né? Então, são vários métodos anticoncepcionais. Até porque o homem, nessa hora, também fica cheio de frescura, sim ou não?
não quero usar camisinha, não sinto nada. Aí quando vem um filho, você sabe o custo de vida de um filho, tá ali, ó, por baixo, 800, 900 reais hoje, tá? Então cuidado aí na hora do vamos ver, saber as consequências. Isso é o básico, viu? Se for menina é mais caro ainda. Menina é que gasta mais. Por isso que as mulheres são mais precavidas. Isso não quer dizer que não tem um problema hoje em Pernambuco, que é a gravidez na adolescência. É também um outro dilema, principalmente em regiões vulneráveis. Nas comunidades mais carentes, você pode encontrar vários adolescentes grávidas. E, obviamente, aquele menino também 12, 14 anos não vai ter a responsabilidade de assumir o filho. Aí gera todo um problema. A criança já vem com aquela propensão, naquele cenário caótico que precisa sim da ajuda do Estado. Galera, veja que a própria educação interfere nessa questão de métodos anticoncepcionais. Tá correto aí, tá? Alto índice de violência, principalmente entre os jovens do sexo feminino. Galera, eu disse a vocês, morre mais jovens do sexo masculino ou feminino? Masculino. Estão, infelizmente, mais vulneráveis a isso. E a letra E, a inserção da mão de obra feminina. Galera, lembrando que esse mão de obra hoje não tem mais hífen, tá? Pelas novas regras da ortografia brasileira, a mão de obra não tem esse hífen. Corrijam aí. No PDF já vai estar corrigido, tá? A inserção da mão de obra feminina no mercado de trabalho. Com certeza, a mulher hoje quer trabalho, quer autonomia, e depois casamento, talvez filho, talvez. Tá? Talvez filho. Letra errada aqui, a incorreta aqui, letra B de bola, não é isso? Aliás, difusão, está pedindo a incorreta, né? Mudança de vida das populações do campo para a cidade, essa mudança afetou, sim. Intenso processo de urbanização também, difusão dos métodos, aí fica alto índice de violência, e isso não garante só o aumento na qualidade, na expectativa de vida, né, galera? Porque, veja, teria que ter aí, na taxa de natalidade, fazer referência, e quando na letra C fala de métodos anticoncepcionais, está aí fazendo referência à taxa de natalidade. Na letra A, fala sobre a qualidade de vida, a longevidade. A letra B, quando fala da urbanização, a vida no campo, quando comparada à vida na cidade, a vida na cidade, há uma longevidade. A letra E também, a mulher tem autonomia, não quer ter mais filhos, logo vai usar métodos anticoncepcionais, só fica a letra D, alto índice de violência. Veja, a alternativa, quando diz que há um alto índice de violência, principalmente entre os jovens do sexo feminino, está errado, porque é sexo masculino. Mesmo se tivesse só sexo masculino, esse fator por si só não resolveria, porque tem que ter o quê? Uma longevidade, tá? Então, letra errada, letra D de dado. Vamos agora para a quarta questão. Questão boa essa, viu? Agora para a quarta, essa para responder de imediato. Trata-se de uma medida que fornece o grau de concentração de uma população no território, dada pelo coeficiente entre o volume total da população da área e sua extensão territorial. Essa definição é, letra A, crescimento vegetativo não, porque o crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Esperança de vida ou expectativa de vida, você ter uma vida mais longa, não. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não, porque faz referência à saúde, à educação e à renda. Densidade demográfica, é você ter a população dividir pela área, letra D de dado. A pirâmide etária é uma forma que nós temos de avaliar a composição social de uma população, sexo masculino, feminino, se há mais jovens ou não, que eu falei para vocês. Quando trabalharmos população, aí eu vou trazer para vocês diversas pirâmides etárias. A quarta questão fica a letra D de Deus. Vamos agora para a quinta, Prefeitura de Cupira. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano para informar as condições socioeconômicas e o bem-estar humano nos países. Com base nisso, tem-se que, primeiro, o Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração a expectativa de vida, medida pela longevidade e saúde da população, escolaridade, medida pela taxa de
analfabetismo e pelo tempo médio de escolarização, e o PIB per capita, que mede o nível de vida da população. Ok, a primeira está corretíssima. Lembrando que a UPE, que organizou a prova 2016-2018, trabalha com essas proposições. É quando você gabarita uma, já vai eliminando a outra. Se a uma está correta, já elimina E. Ah, não foi tanto, mas já eliminou uma. A tua chance já aumenta para 25% de acerto, tá? A2, o índice vai de 1 melhor a 0 pior. O país que apresentar melhoria nesses índices figurará entre aqueles que de fato estão em desenvolvimento. A gente pode trazer de forma geral que sim, melhorou saúde, renda, isso quer dizer que o país está avançando. A 2 está correta, você já eliminava aqui a letra C, não é isso? Fica aí entre A, B ou D. A3, o índice vai, na Suécia, A3, né? A Suécia, Noruega e os demais países europeus, além dos asiáticos, veja, generalizou. Não posso fazer isso, porque Suécia, ok, tem um elevado índice, assim como a Noruega. Agora, que demais países? Albânia, um país paupérrimo, lá na Europa, os países do leste europeu, quando diz assim, além dos asiáticos, estão incluindo todos. E você tem países pobres também na Ásia, assim como na Europa. Então a 3 está falsa, nem preciso ler o resto. Porque aí quando vai trazer essa visão genérica, a gente sabe que não, né? Assim como na Europa, na Ásia, na África, você tem países com o IDH baixo. Então, se a 3 está falsa, você já elimina o quê? A 3 está falsa, já elimina B, já elimina C e já encontrou a resposta. Só fica a letra A. Vamos confirmar? Confirmando aí, olha, a quarta questão, perdão, aqui a quarta proposição, aliás. Os países com maior IDH se encontram na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Em referência ao mundo, não. Em referência ao mundo, você tem Noruega, os países escandinavos. A Noruega é referência. E além disso, se você de repente não citasse, lembrar que na América do Norte tem o México, e o México está na condição assim de Brasil, em desenvolvimento. Na Oceania e no leste europeu, onde você tem os países que pertenciam à antiga União Soviética, que passam por dificuldades econômicas também. A quarta, de fato, está falsa. Só fica a quinta. O IDH da maior parte dos países africanos é considerado baixo. E isso é resultado do imperialismo, daquela política de exploração. E a África está assim hoje devido aos países europeus. Tá? A Inglaterra é forte hoje, a França, mas esses países expoliaram bastante a África por muito tempo. A quinta questão, 1, 2 e 5, letra A, de aprovado, ok? A sexta, olha só, PMPE 2018, como veio a questão. Diz, nossa, professor, tem que ler esse mapinha, mas estava fácil. A imagem abaixo evidencia dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHDM, dos estados da região Nordeste entre 2011 e 2014. Você tem referência aí ao Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Analisando o caso Pernambuco, veja que tem lá referência a 2011, 2012, 2013, 2014. Quando eu me refiro a Pernambuco, veja que a parte mais escura pega ali 0,71, 0,79. Veja que a maior parte dos municípios pernambucanos em 2014 estão com índice o quê? Mais elevado. E aí você tem alguns municípios com 0,679. Mas, no geral, vocês percebem que houve melhorias em relação ao IDH. Tá? A questão pede sobre os valores relacionados ao estado de Pernambuco, a alternativa correta. Os valores expressos na imagem apontam índices crescentes, fato comum em todos os municípios pernambucanos e do Brasil. Galera, através desse mapinha, não tem como você trazer aqui a definição em relação ao Brasil. Precisava ter
A referência é Brasil, tá? Então já elimina a letra A. A letra B. Para o cálculo do IDHM, utilizam-se dados de longevidade, sim ou não? Saúde, educação, sim, e renda. Pronto. Letra B. Na prova de 2018, essa foi a questão e você gabaritar a letra B. Para o índice de desenvolvimento dos municípios, utilizam-se dados da saúde, aí envolve expectativa de vida, longevidade, educação e renda. Olha o erro da C. Os índices de IDHM variam de 0 a 10, não, de 0 a 1, não de 0 a 10. A letra D. Os municípios com taxas de IDHM abaixo de 5 são característicos de países subdesenvolvidos. Pessoal, o Brasil ele é um país em desenvolvimento, dependendo da perspectiva geográfica que você faz a segmentação, ou um país subdesenvolvido. Não necessariamente você tem esse índice abaixo de 5. Você tem aqui em Pernambuco boa parte que se encontra justamente com IDH acima de 5, tá? Letra E. Pernambuco apresenta os maiores índices de IDHM em sua porção oeste. Porção oeste é o quê? Porção oeste, sertão. Não. Porção leste. Ok? Então, letra B de bola. Para encerrar, última questão da nossa jornada, nossa missão 3. Uma outra questão, PMPE 2018. Ah, professor, se vem assim, tá de boa. Galera, quem me acompanhou em todo o preparatório PMPE 2018, eu disse, a prova mais fácil seria de geografia, e foi. Então, muitos alunos com 8, 9, 10, até quero indicar também nosso livro de Geografia de Pernambuco. Quem adquiriu, eu quero agradecer. E também coloquei disponíveis alguns capítulos. Não vou colocar todos. Coloquei só alguns capítulos, ok? Geografia de Pernambuco aí. A gente está tendo como referência esse livro, ok? Vamos lá na 7ª questão. Sobre os aspectos sociais de Pernambuco, assinale a alternativa correta. Letra A. As maiores propriedades rurais de Pernambuco dedicam-se à policultura para abastecimento interno. Não. As maiores propriedades rurais seguem aquele modelo colonial, chamado plantation, o latifúndio, a monocultura, e voltado para exportação. Letra A, falsa. A letra B. A região metropolitana do Recife atingiu em 2017 uma taxa populacional de quase 2 milhões de habitantes. Foi quando o aluno ficou na dúvida. Professor, como é saber esses dados? Galera, só Recife tem quase essa população. Quando junta todos os municípios da região metropolitana, você tem mais de 3 milhões. Então, essa questão foi de boa, tá? Mas eu tenho que lembrar o número, galera. Ao estudar a população, a gente já vai trazer isso para vocês e perceber a concentração da população na RMR, ok? A C, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Ingazeira são exemplos de cidades com que mais apresentaram assassinatos em 2017. Galera, aonde é que eu encontro referência das estatísticas nessa questão? Não tem. Não tem como responder. Na verdade, eu contestei essa questão para anular, porque não há referência de dados. Teria que ter um mapinha, teria que ter algum dado, algo que pudesse dar sustento a essa questão. Porque está jogando assim, olha, a população X, maiores propriedades, mas teria que ter algo como fonte. A letra D, a taxa de mortalidade infantil é um importante indicador social, sim, e apresenta em Pernambuco uma redução ao longo das últimas décadas. Galera, presta atenção. Quando tratamos de crescimento vegetativo, o que eu falei? A taxa de natalidade está o quê? Diminuindo, por causa, entre outros fatores, o uso de anticoncepcionais, a mulher inserida no mercado de trabalho, a população está envelhecendo. E, obviamente, quando eu me refiro à mortalidade infantil, a taxa de natalidade hoje está em queda não é por causa da quantidade de crianças que estão morrendo logo ao nascer. Não, esse não é o grande dilema, porque hoje você tem acompanhamento da grávida, você tem os pré-natais, e isso tem diminuído bastante a mortalidade infantil. E, obviamente, ao nascer também tem todo um acompanhamento, programas aí para ajudar na nutrição da criança. Agora, qual é o dilema dessa questão?
que fonte, que dados foram utilizados para eu garantir que as cidades, os municípios de Pernambuco têm tido uma queda na mortalidade infantil? Em linhas gerais eu sei, mas faltava isso para enriquecer mais a questão. A UPE não cancelou, manteve o gabarito letra D. Veja que não é difícil a questão, mas com rigor técnico deveria ter um mapinha. Não colocou uma imagem na questão anterior que respondemos sobre IDHM? Aí você avalia. Então, se melhorou o IDHM, então vai melhorar também o quê? A questão da qualidade de vida das crianças e aí diminui a taxa de mortalidade infantil. Programas com essas campanhas de vacina. Então, letra D é a correta. Qual o erro da E? A proporção de crianças e jovens frequentando a escola em Pernambuco caiu entre 91 e 2010. Atualmente, esse quantitativo vem se recuperando. Galera, outra situação também. Eu teria que ter um subsídio, um apoio. Eu sei que hoje tem muitas crianças na escola, mas como eu vou comparar aqui, né, nessa questão se eu não tenho nenhuma referência? Então isso prejudicou muitos candidatos. Mas ficou a letra D, a UPE não voltou atrás e deixou letra D de dado. Assim, encerramos nossa missão 3. Vamos continuar estudando. 2019 é um ano de vitória, um ano de consagração. E, obviamente, eu agradeço a vocês pela confiança. Vamos dar o máximo, cada vez mais melhorando a nossa plataforma, porque esse ano, 2019, coloque aí, tá? É um ano da tua vitória, da tua aprovação. Eu quero estar fazendo parte dessa história, porque você sabe, o concurseiro disciplinado será aprovado.